Fala aí, pessoal, tudo bem com vocês? Professor Augusto aqui de robótica. Olá, pessoal. Hoje vamos falar um pouquinho sobre volts, sobre ampere e sobre watt, tá certo? Pessoal, então, espero que vocês gostem, espero que o áudio desse vídeo esteja melhor, tá bom? E é bom porque eu vou estar retomando também algumas coisas sobre a aula passada, tá certo? Então não se preocupem. Olá, volt é uma unidade de medida que serve para medir a tensão elétrica de uma fiação ou bateria. Então, o volt ele é uma unidade de medida e ele vai estar servindo para medir a tensão elétrica, tá? Essa tensão elétrica que passa em fiações e baterias, tá bom? A tensão elétrica vai nos informar quanto temos de corrente elétrica, tá bom? A corrente elétrica, ela é o ampere, tá bom? Então, por conta disso, nós conseguimos estar vendo através da tensão elétrica a nossa voltagem e a nossa corrente elétrica, tá? Em uma pilha, temos uma tensão elétrica que corresponde a 1,5 volt. Em uma ligação paralela, mantemos a voltagem. Significa então que eu vou pegar 1,5 volt mais 1,5 volt e vou ter no final 1,5 volt. Ou seja, aqui na ligação paralela, eu não fiz nada com a minha voltagem. O que mudou aqui, então, não foi a minha tensão que mudou, foi a minha corrente elétrica, foi a minha amperagem. Então, aqui eu mantive 1,5 volt, porque eu peguei o lado positivo com o lado positivo, terminando com um fiozinho aqui, ó, de lado positivo, ou um lado negativo com outro lado negativo, terminando com outro fiozinho de lado negativo, dando um total 1,5 volt. Agora, em uma ligação em série, nós vamos estar somando a voltagem. Então, é o lado positivo com o lado negativo. Vou puxar um fio positivo, um fio negativo, tendo no final uma soma da voltagem. Então, 1,5 volt, 1,5 mais 1,5 dá um total de 3 volts, tá bom? Com um lado sendo sempre positivo e o outro lado sendo sempre negativo, tá bom? Então, agora vamos falar sobre ampere. Olha lá, ampere é uma unidade de medida que serve para medir a corrente elétrica. Então, quando temos um aparelho que precisa de 1,5 volt e 1 ampere, significa que uma pilha é suficiente, mas se esse aparelho precisar de 3 amperes, quer dizer que eu vou estar precisando de 3 pilhas, porque se uma pilha tem 1 ampere, 3 amperes é necessário 3 pilhas. Mas em que ligação que eu vou estar fazendo, tá? Em que ligação que eu vou fazer essa soma de amperes, tá? Olha lá, em uma pilha temos uma tensão elétrica que corresponde a 1,5 volt e uma corrente elétrica de 1 ampere. Em uma ligação paralela, mantém-se a voltagem e soma o ampere, então já matou a charada, né? Assim ficando 1,5 volt e 1 ampere, mais 1,5 volt, 1 ampere, mais 1,5 volt, 1 ampere, total 1,5 volt e 3 amperes, tá? Nessa ligação aqui, eu coloquei positivo com positivo, um fiozinho sobrou, ficou um lado positivo, negativo com negativo, negativo com negativo, um fiozinho sobrou, lado negativo. Coloquei aqui o meu medidor, lado positivo, medidor do lado negativo, e constatei que ficou 1,5 volt e 3 amperes, tá bom? Então, é na ligação paralela que eu vou estar somando a minha amperagem. E em uma ligação em série, nós vamos estar somando a tensão elétrica, ou seja, o volt. Enquanto o ampere não muda, ficando assim, então, 1,5 volt mais 1,5 volt mais 1,5 volt, total 4,5 volts. 1 ampere, 1 ampere, 1 ampere, no final 1 ampere, tá bom? E para essa ligação eu tenho que ligar lá positivo no negativo e positivo deixa uma perninha. Esse lado negativo que ficou sobrando a perninha vai sobrar esse fiozinho para mim poder ligar. Coloquei o meu medidor aqui no lado positivo e o lado negativo e constatei que eu tenho agora 4,5 volts e 1 ampere. Então,
Em um aparelho de baixa voltagem e grande amperagem, eu uso a ligação paralela. E em um aparelho de alta voltagem e de baixa amperagem, uso a ligação em série. Certo, pessoal? Vamos para o próximo?